começando mais um Pode Mais Podcast, apresentado por mim, Liana Chafran, e por mim, Beatriz Carvalho, e patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado para o futuro da biofabricação 3D, e Psychoprinted, imprimindo um novo ciclo. No episódio de hoje, a Liana inventou uma série de 2 episódios, no qual a gente vai falar sobre as nossas experiências com a nossa profissão, o nosso curso. E pelo jeito, nesse primeiro episódio, eu vou ser a cobaia, não é isso, Liana? Certíssima! Provavelmente você já ouviu falar em biotecnologia, uma das profissões do futuro. Mas em algum momento você já imaginou que essa é a profissão para você? A profissão ideal para você? Então hoje a gente está aqui com a Beatriz, que é biotecnologista. Bia, conta pra gente o que é ser biotecnologista. Quais os desafios, as vantagens e as desvantagens da sua profissão? Como é que começou essa ideia e como foi estudar biotecnologia? Então, eu até falei, um pouco disso sobre por que eu escolhi a biotecnologia, por que eu escolhi esse curso. No episódio passado, que foi sobre as mulheres na ciência, nas nossas vidas. Eu escolhi esse curso de biotecnologia porque quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito, de estudar, de entender um pouco sobre as áreas da biologia, química, física. Eu gostava um pouco, sempre gostei, na verdade, dessa interação, dessa interface entre a ciência e a tecnologia. Eu gostava muito da parte prática, da parte mais aplicada. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar sobre alguma profissão, algum curso que eu poderia fazer na faculdade que juntava essas áreas de biologia, química, essa parte mais aplicada. Eu gostava muito da ideia de trabalhar em laboratório. E aí foi pesquisando e eu gostava muito da parte de tecnologia, engenharia e tal. E aí pesquisando eu achei a biotecnologia. A biotecnologia ela surgiu aqui no Brasil, como curso, foi mais para os anos 2000, no início dos anos 2000. E aí eu vi e aí eu fiz o curso na Universidade de Brasília, E era um curso muito novo, a gente foi a 3ª turma quando eu entrei. E aí eu percebi que tinha muitas áreas de aplicação dentro da biotecnologia. Você podia atuar desde relacionada à medicina, a parte de agronomia, ou uma parte industrial, uma parte ambiental. Então existiam várias aplicações. A biotecnologia por si só ela já é muito vasta. Você pode atuar em diversas áreas, E isso foi uma das coisas que também me chamou muita atenção, porque eu sempre ficava em dúvida em que área eu queria atuar, E você já se decepcionou com o seu curso? Quando você começou a fazer o curso de biotecnologia, era o que você imaginava? Era, até que era. Eu até esperava um pouco mais, mas era como eu tinha pesquisado muito, sobre os cursos de biotecnologia aqui no Brasil, eu vi que realmente tinha, como eu falei, essas áreas de aplicação, de atuação que a gente pode atuar, eram diversas. Então, naturalmente, cada curso em uma universidade poderia puxar mais para um lado, a sardinha para um lado. Então, tinha cursos de biotecnologia que iam mais para o lado da parte de fermentação, por exemplo. Tinha cursos de biotecnologia que ia para a área de molecular, engenharia genética e tal. E aí eu tinha percebido que o curso de biotech da Universidade de Brasília ia mais para o lado molecular mesmo, celular, de engenharia genética. E eu achava interessante, era uma das áreas que eu tinha interesse. Então, foi mais ou menos o que eu imaginava, Só não imaginava como é que realmente ia ser na prática a vida acadêmica, Mas, e como era um curso novo,
acabou que muita coisa foi meio de última hora, arrumando as coisas, né? A gente foi meio que as cobaias do curso, então muitas coisas foram mudando ao longo do curso. As pessoas que acompanham o nosso podcast sabem que às vezes quando eu vou me referir a você, eu sempre pergunto se eu estou falando certo, né? Porque uma vez eu te chamei de biotecnóloga e você brigou comigo. Aí você falou, é biotecnologista. Então, por que eu não posso te chamar de biotecnóloga? É o seguinte, essa é boa, porque muita gente se confunde mesmo. Mas é porque a diferença é basicamente no título, né? É porque eu fiz bacharelado em biotecnologia. Então, quem faz graduação é biotecnologista. Quem faz um curso técnico é biotecnólogo. Então, é só por causa do papel mesmo, do título, que a gente adquire na formação. Então, biotecnólogo seria um técnico em biotecnologia. Exatamente. E um biotecnologista é um bacharel em biotecnologia. Entendi. No caso do curso, né, você falou que eram várias disciplinas que foram meio que sendo colocadas, não vou dizer ao acaso, mas meio que na surpresa, né, porque era um curso muito novo. Uhum. Para quem quer seguir esse curso de biotecnologia, tem laboratório, tem muito laboratório, tem pouco laboratório? Como é que as disciplinas elas são divididas? É mais na área de cálculo, na área de biologia, na área de física? Como é que você define aí as disciplinas no curso? A biotecnologia ela é bem multidisciplinar. Então, a intenção realmente do curso ela é ser bem diversificado nas áreas, nas disciplinas, né? Então, a gente tem... Isso também depende muito do enfoque do curso. Então, por exemplo, tem curso que é de engenharia em biotecnologia, de bioprocessos, por exemplo. Então, você vai ter muito mais a parte de cálculo, física. Você vai ter mais disciplinas relacionadas a essa área de exatas. Agora, quando você tem um curso que é mais voltado para a parte de agronomia, por exemplo, então você vai ter muita disciplina, mas relacionada à agronomia, vai ter mais disciplinas relacionadas ao meio ambiente, a parte vegetal, né, de produção vegetal. Então vai ter, dependendo do enfoque do curso, vai ter mais disciplinas relacionadas a alguma coisa. Mas geralmente o que a gente tem de forma geral no curso de biotecnologia é realmente essa mistura de disciplinas. Como a biotecnologia, ela por si só já é uma área científica multidisciplinar, você vai ter então essas disciplinas da área da biologia e da área química e também da parte meio de engenharia, né? E vai depender muito do enfoque. Mas aí você vai ter pelo menos, né, um cálculo básico, parte de matemática básica, vai ter um pouco de física, né, biofísica, né, aí vai ser as junções aí, a mistura de disciplinas. E qual é a sua área de atuação, Bia? A minha área, ela é meio misturada, né? Eu, quando comecei na biotecnologia, eu já queria realmente, desde o início, participar de projetos, fazer estágios, né, em laboratórios diferentes, de áreas diferentes, para justamente eu ter esse contato com várias áreas dentro da biotecnologia. Então, eu comecei em laboratórios mais de biologia molecular, microbiologia, também fui monitora na parte vegetal, né, de diversidade vegetal. E aí no final eu fiz o estágio em nanobiotecnologia, e aí foi quando eu migrei mais para esse lado de nano. Quando eu fiz o estágio profissional em nano, eu gostei muito da parte de nanobiotecnologia, nanotecnologia, nanociência. E aí foi para onde eu foquei mais quando eu escolhi fazer o mestrado, que foi um mestrado em nanociência e nanobiotecnologia.
E aí, dentro do mestrado, eu comecei a aprofundar mais nessa parte na área de nanobiotecnologia e também na área de bioengenharia, biofabricação 3D, por exemplo. Aí eu tive contato com outras áreas dentro da fabricação digital. Você também fez uma visita técnica fora do país, né? Pode contar pra gente como é que foi essa sua experiência? Se você teve algum choque de cultura quando chegou lá, ou se foi fácil para você? Qual é a sua visão? Qual foi a sua visão durante essa experiência que você teve fora? Foi muito boa. Foi uma oportunidade que eu tive durante o meu período do mestrado. Tinha um edital aberto, né, da FAPDF, que é uma agência de amparo, né, pesquisa. E aí eu pude, então, participar desse edital e aí fui selecionada para ir fazer a visita técnica, né? A gente tinha proposto de fazer a visita técnica em uma empresa, uma startup, relacionada à área do meu mestrado, né? Que era a área de biofabricação, bioimpressão 3D, especificamente. E era uma startup que produzia bioimpressoras 3D, e eu nunca tinha tido contato com uma bioimpressora real, né? Até esse momento. Então, e também foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Então foi tudo muito, muito intenso e muito importante profissionalmente, academicamente e pessoalmente, né? Falando também. Eu visitei essa startup que ficava bem no meio do Vale do Silício, né, na Califórnia. E foi uma coisa também que eu gostei muito, porque eu sempre fui apaixonada, entusiasta da tecnologia. E aí eu tive essa experiência, eu fiquei 30 dias mais ou menos lá fazendo essa visita técnica numa startup. Então eu tive essa parte acadêmica de conhecer como é que era essa área de pesquisa, né, relacionada à bioimpressão 3D. Tive contato com outra cultura, né, e que no início foi bem assustador, porque era tudo novidade, né, primeira vez que eu estava saindo do Brasil, mas foi muito positiva. Eu não falo, né, inglês, mas eu consegui me virar bem. Eu não sou fluente na língua, né, e também ao mesmo tempo foi uma oportunidade muito legal de estar dentro de uma startup, né, de conhecer como que funcionava uma startup nessa área, de ver como que as coisas lá fora funcionavam dentro da ciência e relacionado a empreendedorismo mesmo, de conhecer a Maia, que era a CEO, né, da startup SC3D. Então, ver de perto como é que era o dia a dia de uma startup nessa área, que é uma área realmente emergente e que estava crescendo cada vez mais. Conhecer pessoas que trabalhavam nessa área foi muito rico, muito importante e especial para mim. Então, para quem não conhece, você falou do Vale do Silício, né? O Vale do Silício é uma região que fica ali na Califórnia, em São Francisco, né? E aí, lá eles têm um monte de startup. Então, é um lugar que é extremamente, assim, uma área tecnológica, né? Então, por exemplo, você tem empresas muito grandes, exatamente, Google, Facebook, a Apple, né? Tem algumas universidades lá também, se eu não me engano, a Universidade de Stanford, eu acho que é lá. Tem o Museu da História do Computador também tem lá, né? Tem uma coisa da NASA também. Isso, tem uma coisa da NASA lá, que acho que é um centro de pesquisa da NASA, né? Isso. Então, você chegou a passar na frente de todos esses prédios, essas empresas? Minha filha, não. Eu tenho que voltar lá. É o meu arrependimento da vida. Porque é muito grande. Mas e também porque eu tava meio medrosa, né? Porque eu fui sozinha, né? Teve isso. Eu fui sozinha e era a primeira vez que eu tava saindo assim, sozinha, uma viagem
para tão longe, né? E aí também tinha a questão do dólar, né? Eu tava meio que contando os dólares que eu tinha levado para ver se ia dar para fazer tudo, né? Então, às vezes eu fazia um passeio, alguma coisa assim, mas aí não dava para fazer outro. Ou então, por exemplo, do Google, que eu queria ir muito, tinha que pegar um trem, e aí... só que, acho que quando eu fui, eu não sei se ainda tá assim, ou como é que é, mas ele só abria para visitação, tinha uns dias específicos, e aí durante esses dias eu não conseguia ir porque eu tava na visita técnica, né? Tava na startup, né? Lá. E aí, às vezes, não batia. Aí eu ficava, às vezes, segurando os dólares, mas aí depois, quando chegou no final, sobrou dólar e eu não consegui fazer tudo que eu queria, mas eu dei umas turistadas. É sempre assim, é sempre a gente segurando os dólares e quando chega no final a gente volta com dólar e não consegue revender, né? Você ainda tá com dólar guardado aí? Tô com dólar guardado. Pra próxima, né? Pra próxima. Quando você entrou lá no laboratório, você achou que as coisas eram muito diferentes daquilo que você aprendeu no Brasil? Com relação aos assuntos ou a rotina? Com o laboratório, a rotina do laboratório. Você acha que... Até mesmo... Porque depois eu vou conversar sobre isso, né? Quando for na semana que vem. Mas eu imaginava que o laboratório era completamente diferente do que é no Brasil. Eu achava que eu ia entrar no laboratório e eu não ia conseguir reconhecer as coisas. O que você sentiu na sua experiência? Eu senti bem familiar, né? Eu entrei lá e era tudo que, assim, eu já tinha visto, né? Eu acho que também o que ajuda é porque, no caso dessa startup, ela ficava, tipo, incubada num lugar compartilhado. Então é como se fosse tipo um Fab Lab, né? Para quem não conhece, Fab Lab é um laboratório de fabricação digital que tem várias máquinas, tipo impressora 3D, cortadora laser, bancada de eletrônica, e você consegue construir projetos lá. E aí é compartilhado, então você vai, usa a máquina, faz seu projeto, desenvolve as coisas lá. E lá era tipo isso. Era tipo um laboratório compartilhado mesmo, de biotecnologia. Então, tinha bancadas que eram bancadas comuns, então você podia usar o equipamento, as máquinas e a capela de fluxo, né? E então, você podia desenvolver seus projetos científicos lá, seus experimentos. E aí, era tudo muito familiar, né? Tinha o fluxo, a única coisa que não era tão familiar era a impressora 3D, a impressora 3D que eu não conhecia, né? Foi a coisa mais nova, a novidade que eu estranhei. Mas foi bem tranquilo, assim, o ambiente. Não era um bicho de 7 cabeças. Não era. Era tudo... Eu conhecia muito do que o local, né? Não tinha muita dificuldade. Era mais aquela coisa, não sei onde é que tá tal coisa. Mas era só questão de que eu não conhecia ainda o ambiente, né? E quando você voltou para o Brasil, quais foram as ideias que você trouxe e o que você acabou desenvolvendo aqui no Brasil com essas ideias? O que ficou bastante foi mais a experiência, né? Acabou que alguns dos experimentos que eu fiz lá, alguns não deram certo, né? Serviu mais como experiência, mas o que eu trouxe para o Brasil foi realmente a vontade de continuar nessa área, sabe? De contribuir realmente, de fazer a diferença. Porque aqui, por exemplo, relacionada à área de bioimpressão, naquela época, quando eu fui para a visita técnica, ainda não se tinha equipamentos acessíveis, né? Então, a nossa primeira impressora bioimpressora 3D, foi exatamente a que eu tive contato lá. Só que ela demorou praticamente o meu mestrado inteiro para chegar aqui no Brasil, né? Por causa dessa parte de importação, que foi bem complicada.
Então a gente não tinha muito a acessibilidade, né? Equipamentos acessíveis para desenvolver pesquisa nessa área. Então, o que eu acabei trazendo para o Brasil foi realmente essa vontade de acrescentar, de realmente ajudar nessa área de bioimpressão, de biofabricação 3D. E você é uma biotecnologista que acabou virando empresária. Você pode contar para a gente um pouquinho dessa sua experiência? Ela nasceu por causa um pouco dessa minha experiência que eu tive na visita técnica, nessa vontade de querer ajudar, de mudar as coisas aqui, de colaborar mesmo. E também justamente por causa desse período do mestrado, né? Dessa dificuldade que a gente tinha de ter acesso a algumas coisas aqui no Brasil. Então, eu queria realmente tornar as coisas mais acessíveis, de baixo custo, para que a gente consiga desenvolver pesquisa aqui também nessas áreas. E aí eu não sabia muito bem como que eu poderia ajudar, porque eu não queria fazer doutorado, né? Não era uma coisa que me atraía muito a parte acadêmica, e eu sabia que doutorado tem muito esse lado acadêmico, né? E aí eu queria algo mais prático e concreto, de estar realmente, atingindo as pessoas diretamente, o mais rápido possível. E aí foi que eu achei que talvez o caminho seria o empreendedorismo, né? E aí foi que eu comecei a desbravar esse mundo empreendedor, aprender como que as coisas funcionam, que ainda é mais difícil para essa área de biotecnologia, porque não é como você criar uma empresa de tecnologia, né, que você pode ter no seu quarto. Você cria lá seu CNPJ, sei lá, pode ser MEI também. E aí é tudo muito fácil, né? Entre aspas, né? Porque nada aqui no Brasil também é muito fácil. E aí foi mais um aprendizado, né? Que iniciou aí e até hoje eu tô aprendendo, né? Que esse é só o início da caminhada empresária. Como você falou que o curso de biotecnologia ele é muito multidisciplinar, tem alguma disciplina que auxilie, por exemplo, a pessoa que tem essa mesma visão empresarial que você, auxilie para que ela tenha menos dificuldade para criar a sua startup após a pessoa se formar? Existe essa disciplina dentro do curso ou isso é algo à parte? Olha, geralmente, algumas, eu acho, cursos de biotecnologia têm disciplinas relacionadas ao empreendedorismo, inovação. Eu até tive durante a minha graduação de biotecnologia, porque também era um pouco a cara do curso, né? Era mais relacionado a essa parte empreendedora também. Tinha intenção que o curso, depois que você se formasse, você tivesse esse lado empreendedor também, além de ser um curso também que tinha um enfoque mais também para a área de engenharia, genética e tal. Mas tinha essa preocupação com empreendedorismo. Mas eu acho que eu não aproveitei muito durante a graduação. E aí o que ajudou mais foi depois que eu terminei a graduação, né? Que aí eu fui buscar realmente conhecimento nessas áreas, fazer cursos, capacitações relacionados a entender como que funcionava o mundo dos negócios, né? E aí começar a engatinhar nessa área mesmo. Buscar realmente conhecimento em empreendedorismo, negócio, capacitação, porque não tem jeito. E Bia, quais as áreas que mais contratam biotecnologistas? Olha, eu não sei muito bem como é que tá, mas na minha época era muito difícil, porque tinha muito preconceito com biotecnologista, porque como era muito novo, né, não tinha muita demanda, as empresas, indústrias não tinham muito essa visão de futuro relacionada à área de biotecnologia. Hoje em dia já se tem essa visão de importância na área de biotecnologia. Muitas empresas já têm vagas e várias oportunidades
especificamente para biotecnologistas. Na nossa época era muito difícil, a gente basicamente tinha que ir buscando vagas relacionadas à biologia, química, algumas coisas de farmácia, mas geralmente não contratava nem oferecia estágio para a gente, né? Porque não era exatamente aquilo que eles queriam, mas também não sabiam o que a gente era capaz de fazer. Então, agora já se tem muitas empresas que atuam na área de biotecnologia especificamente e também que já vem um profissional de biotecnologia com outros olhos, né? Então, tem indústrias farmacêuticas e químicas que já tem muitas vagas para biotecnologia, indústrias também de bioprocessos, por exemplo, cervejarias, tem muitas vagas também para biotecnologia, porque a gente aprende muito essa área também dentro da biotecnologia do curso. Então, eu acho que mais ou menos são essas áreas relacionado à indústria química e farmacêutica e também indústrias de biotecnologia, que hoje já tem bastante, e a parte de bioprocessos. Então, para finalizar aqui o nosso episódio de hoje, o que você aconselharia para aquela pessoa que vai fazer o vestibular, vai fazer a inscrição para o vestibular e está pensando em escolher biotecnologia como curso? Qual conselho você daria para essa pessoa? E o que você acredita que seria o perfil de uma pessoa que se daria bem no curso? Olha, o perfil de um biotecnologista, eu acho que ele realmente tem que estar nessa multidisciplinariedade aí da área de biotecnologia, tem que gostar da área de biologia, tem que gostar da parte de cálculo, tem que gostar dessa parte aplicada mesmo, da engenharia e tal. Tem que gostar dessas áreas e gostar dessa parte realmente aplicada, de utilizar, realmente se inspirar na biologia para desenvolver novos processos e produtos, né? E o conselho que eu daria, como a biotecnologia ela tem essas diversas áreas de atuação, seria muito bom desde o início do curso já você ter experiências em diversas áreas. Então, procurar estágio em laboratórios diferentes. Então, vai fazer um estágio de uma área que você gosta com relação a plantas, por exemplo. Vai lá, faz o estágio. Depois faz um estágio em microbiologia. Depois faz um estágio em biologia molecular. Então, vai navegando sobre essas áreas aí, dentro da biotecnologia, para você realmente ver o que você gosta mais, conhecer profissionais que já estão no mercado, fazer visita técnica, saber como é que é o dia a dia de um biotecnologista que trabalha na indústria, que trabalha num laboratório. Então, ter esse contato com as diversas áreas eu acho que é fundamental. E aí você vai começando a selecionar e trilhar o seu caminho que você mais gosta de fazer, de trabalhar, que você quer para o seu futuro. Muito bem. Obrigada, Bia. De nada. Disponha. Esse foi mais um episódio do Pode Mais Podcast. Se você quiser falar com a gente, basta enviar um e-mail para podemaispodcast@gmail.com. podemaispodcast@gmail.com. E nos siga também no Instagram, @podemaispodcast, tudo junto por extenso. Isso, e acompanhe as nossas promoções no nosso Instagram, viu? Toda vez que você está seguindo o nosso Instagram, você está concorrendo a coisas muito legais a cada semana, certo? Certíssimo. É isso aí. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo sábado. Até mais! Até mais. Tchau!